Os oceanos desempenham um papel de extrema importância no ecossistema terrestre, sendo uma área de grande diversidade biológica. Eles são fonte de abundantes recursos alimentares e responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio do planeta, graças ao plâncton. No entanto, nosso conhecimento sobre os oceanos é bastante limitado, considerando que apenas 5% do leito oceânico foi minuciosamente mapeado. Isso nos leva a questionar por que a maior parte de nosso planeta permanece envolta em mistério. Hoje estamos em busca de respostas para uma pergunta intrigante: qual é a verdadeira razão subjacente à falta de exploração dos oceanos? Se você é alguém que busca respostas para grandes questões e mantém uma curiosidade constante, por que não considerar se inscrever? A Terra possui uma extensão de 71% de sua superfície coberta por água, desempenhando um papel crucial em diversas atividades humanas, incluindo viagens, pesca e transporte de mercadorias. De fato, estatísticas indicam que até 80% do volume de carga é transportado pelos oceanos. Uma população de mais de 1 milhão de indivíduos encontra sustento por meio da navegação em navios mercantes, enquanto 38 milhões de pessoas trabalham na pesca. Historicamente, as nações com as marinhas mais poderosas também foram as mais influentes. A relevância dos mares é indiscutível, entretanto, apesar da sua importância, os oceanos permanecem amplamente inexplorados, especialmente quando comparados ao espaço exterior, onde a vida é escassa. Existem diversas razões para essa falta de exploração detalhada dos mares. Elas variam desde a ausência de incentivos financeiros até as consideráveis dificuldades técnicas na construção de dispositivos capazes de resistir às profundezas oceânicas. No entanto, é importante ressaltar que já demonstramos repetidamente a capacidade de superar esses obstáculos. Por exemplo, a exploração submarina é uma prática antiga, remontando a centenas de anos atrás, e os modernos submarinos têm suas origens no século XIX. Inicialmente usados para exploração, esses submarinos logo foram empregados em contextos de guerra a partir da década de 1860, inclusive durante a Guerra Civil Americana, por ambas as partes beligerantes. Na década de 1960, o renomado explorador e conservacionista francês Jacques Cousteau concluiu com sucesso o projeto Conchelf II, um habitat subaquático, provando a viabilidade de viver debaixo d'água. Embora possuamos essa tecnologia há anos, ainda existe um obstáculo que nos impede de plenamente conquistar as profundezas oceânicas. O desafio mais proeminente que enfrentamos em relação aos oceanos, no entanto, a própria concepção do oceano é o cerne desse fenômeno. A talassofobia, embora seja provavelmente uma preocupação em algum grau para a maioria das pessoas, é um medo relativamente específico que não é amplamente discutido. Este medo envolve as águas profundas, abrangendo desde os corpos de água mais profundos como os mares, até grandes lagos e até mesmo piscinas de profundidade considerável. Para ser classificado como uma fobia, é necessário que algo seja irracional e afete a rotina de alguém. No entanto, as fobias podem originar-se de medos inicialmente compreensíveis. É amplamente reconhecido que as fobias de cobras e aranhas, as quais são as mais comuns, têm raízes na evolução como uma resposta a uma ameaça real, já que cobras e aranhas são perigosas em muitas partes do mundo. De maneira similar, a aversão a águas profundas segue uma lógica semelhante, uma vez que essas águas possuem um potencial mortal significativo, muito mais letal do que aranhas, que estima-se que causem entre 6 a 11 mortes por ano. Em contraste, centenas de milhares de pessoas morrem anualmente devido ao afogamento. As aulas de natação são uma parte comum do currículo escolar global, e os salva-vidas são treinados especialmente para resgatar indivíduos em perigo na água, destacando a sua periculosidade. E quanto menos compreendemos sobre o oceano, mais intensa pode ser a nossa talassofobia. Alguns argumentam que a obscuridade do mar e sua vastidão representam a última fronteira a ser desvendada, podendo refletir as profundezas do subconsciente humano. É inegável que o desconhecido no vasto mundo subaquático, que permanece invisível para nós, evoca, no mínimo, sentimentos de inquietação. Esse receio em relação ao mar é um reflexo O legado da cultura humana é permeado por histórias que refletem o poder muitas vezes destrutivo do mar. Um dos mitos mais famosos que ilustra essa natureza é a lenda de Atlântida, uma cidade avançada que afundou no oceano após desagradar os deuses gregos.
A história de Atlântida não somente serve como uma alegoria para a importância de não desafiar os deuses, mas também reconhece os perigos muito reais representados pelo mar. É relevante lembrar que a antiga Grécia não apenas possuía um poder marítimo considerável, mas também compreendia um arquipélago vulcânico suscetível a agitações tanto na terra quanto no mar. O deus do mar e dos terremotos, Poseidon, tinha uma conexão intrínseca com esse ambiente. Mesmo nos tempos atuais, a fascinação persiste com a possibilidade de que Atlântida ainda esteja oculta nas profundezas do oceano, esperando para ser descoberta. Outra narrativa náutica proeminente, embora muito mais recente do que a Atlântida, é o mistério do Triângulo das Bermudas. Esse setor do Oceano Atlântico ganhou notoriedade devido aos desaparecimentos de navios e aviões ocorridos ao longo do último século. No entanto, estatisticamente, a probabilidade de uma embarcação afundar no Triângulo das Bermudas não é maior do que em outras regiões. O elevado número de desaparecimentos pode ser atribuído ao fato de ser uma área movimentada, sujeita a tempestades tropicais. No entanto, o mistério em torno do Triângulo das Bermudas continua a intrigar a cultura popular. O aspecto intrigante não é apenas o fato de navios afundarem, mas sim desaparecerem sem deixar quase nenhum vestígio. Essa característica se alinha perfeitamente ao medo do desconhecido que as profundezas aquáticas também evocam. Pessoas adentram o mar e nunca mais retornam. Além dos mitos e lendas populares, há eventos históricos que solidificam esse medo do mar. Um dos desastres marítimos mais icônicos é, sem dúvida, o naufrágio do Titanic em 1912, que resultou na morte de cerca de 1.500 pessoas e deixou profundas cicatrizes nos sobreviventes. A imagem do Titanic, o maior navio da época, afundando por completo nas águas é algo universalmente reconhecido. Embora saibamos onde o Titanic naufragou, sua localização só foi descoberta na década de 1980, evidenciando a imensidão e mistério do mar. De certa forma, é compreensível que as pessoas se sintam atraídas pela ideia de que o Triângulo das Bermudas seja resultado de intervenção alienígena ou que Atlântida tenha sido submergida pelos deuses. Tais explicações fantasiosas podem ser uma forma de lidar com a dificuldade de aceitar que o mar detém tanto poder, exercendo de maneira imprevisível. Embarcações têm desaparecido desde os primórdios de sua construção. De fato, um submarino mencionado desapareceu misteriosamente na Carolina do Sul durante a Guerra Civil, em 1864. Talvez a busca por explicações como alienígenas capturando o voo 19 ou o USS Cyclops seja uma maneira de encontrar um sentido nesse fenômeno, uma vez que é desafiador aceitar que o mar detenha tal influência e a exerça de maneira aleatória. Existem, evidentemente, outras motivações para dissuadir as pessoas de se aventurarem nas profundezas do oceano, especialmente considerando que muitos não têm qualquer receio das águas profundas, como os milhões de pescadores e marinheiros, por exemplo. Um dos principais obstáculos é o custo associado à exploração das regiões oceânicas mais profundas. Ainda que tecnicamente possuamos todo o conhecimento necessário para explorar e mapear o oceano em detalhes, a pesquisa náutica não está recebendo o investimento suficiente. Certamente há organizações governamentais, como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e também universidades, interessadas nesse tipo de pesquisa. No entanto, os recursos disponíveis estão muito aquém do necessário para dar a mesma ênfase à pesquisa oceânica que atribuímos à pesquisa espacial. Isso é curioso, especialmente considerando que os mundos alienígenas mais promissores em nosso próprio sistema solar, Europa e Encélado, são corpos gelados com vastos oceanos. A tecnologia que desenvolvemos para compreender nossos próprios oceanos poderia ser aplicada a esses planetas. A perspectiva positiva é que, eventualmente, à medida que a exploração espacial avançar, os campos da exploração espacial e marítima convergirão em um objetivo comum: explorar as profundezas de Europa. Portanto, a questão não é totalmente uma competição entre a exploração espacial e a exploração marítima, uma vez que ambos os campos naturalmente se complementam. Contudo, apesar de possuirmos a tecnologia para explorar, isso não torna a empreitada menos desafiadora. As pressões esmagadoras nos oceanos à medida que se aprofundam, aliadas às temperaturas quase congelantes e à presença de gelo traiçoeiro, são desafios significativos.
Além disso, nas profundezas desconhecidas, a escuridão é total, o que torna as regiões oceânicas mais profundas pouco convidativas, mesmo para aqueles que não são avessos ao medo. Apesar de termos tecnologias como submarinos e robôs subaquáticos que são frequentemente empregados em pesquisas, esses dispositivos ainda são excessivamente dispendiosos por si só. Ademais, ao contrário do espaço com seus asteroides ricos em metais, os oceanos não oferecem recursos a serem explorados sem consequências negativas. O recurso mais destacado é o petróleo, e a perfuração de petróleo é algo que deveria ser descontinuado, independentemente da situação. Durante o período em que ele estava preparando a América para o desafio de alcançar a Lua, ele nos disse que escolhemos essa jornada não pelo seu grau de facilidade, mas sim cobre pela complexidade que a 71% da mesma superfície da representa. Terra e Isso desempenha um igualmente papel vital aplicável em à várias exploração atividades dos oceanos, humanas, que também como é uma viagens, empreitada de grande pesca valia. e Haverá um transporte de momento no cargas. futuro em que Estatísticas teremos a indicam que necessidade até de explorar as 80% do profundezas volume de carga oceânicas, é talvez transportado para por enriquecer via nossas marítima. pesquisas Além espaciais. disso, mais No de 1 entanto, milhão nos de pessoas questionamos, encontram poderemos emprego em navios superar o medo mercantes, evolutivo que enquanto reside em 38 nós em milhões de relação às pessoas regiões dependem mais da pesca profundas? como meio de Essa indagação subsistência. é a verdadeira Historicamente, razão subjacente os à países nossa com relutância poderosas em marinhas explorar os navais oceanos. geralmente O são que você pensa considerados sobre os mais isso? influentes. Há algo que A tenhamos importância deixado dos mares passar? é indiscutível. Estamos ansiosos No para entanto, ouvir suas apesar da opiniões nos necessidade de comentários.